Olá, minha querida Mãe Possível, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Ana Clara e sou psicanalista especializada em maternidade. Sou mãe também do Rafael, que tem 5 anos de idade. E esse canal aqui é voltado para mulheres, mães que se sentem sozinhas e perdidas em seus casamentos depois que os seus filhos nasceram. A gente discute aqui todos esses desafios emocionais. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma mulher que disse que quer voltar a estudar, trabalhar, levou essa vontade, esse desejo para o marido e ele desencorajou ela completamente. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje nesse vídeo, então fica aqui comigo. Olha, essa seguidora me mandou o seguinte depoimento. Falei que gostaria de voltar a estudar, fazer uma faculdade ou trabalhar. Meu marido me desencorajou. Disse que eu não tenho tempo para isso, que é só fogo de palha. Queria começar a retomar a minha vida depois da maternidade, mas a falta de apoio dele me deixou triste. Pois é, minha querida. Uma verdade que eu preciso trazer para vocês logo de cara, que é aqui o cerne desse problema, coisa que talvez nunca tenham dito para você, mas eu preciso dizer. Os homens, muitos deles, têm medo do desejo feminino. Vou explicar para vocês. Toda vez que vocês chegam para eles e falam, olha, eu quero voltar a estudar, quero voltar a trabalhar, quero ter um hobby, quero ter um outro hábito, né, de vida, quero sair com as minhas amigas. Você está demonstrando para esse homem que você deseja algo que está para além do casamento, da família e da casa. E para muitos homens, isso é muito complicado. Eles não aceitam, eles se sentem inseguros. Então, conscientemente ou inconscientemente, eles acabam jogando esse balde de água fria em cima de vocês. Eles não falam claramente sobre como isso incomoda eles e como isso traz medos para eles. Até porque alguns nem sabem disso conscientemente. Eles reagem dessa maneira sem terem tanta consciência disso. Mas, enfim, acabam fazendo isso, desencorajando vocês em retomar coisas que são importantes para a vida de vocês. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de desencorajamento principais que os homens acabam impondo às mulheres. E isso eu detectei aí nos meus atendimentos, na minha experiência clínica. O primeiro deles é o profissional, é isso que a gente está falando aqui. A mulher quer voltar a estudar, ela quer voltar a crescer profissionalmente, ela quer voltar ao mercado de trabalho. Às vezes ela quer fazer uma transição de carreira para que ela possa ter um melhor gerenciamento do tempo dela com a família, né? Já que às vezes a maternidade nos convoca a uma maior flexibilidade de horário, de vida. Então essa mulher ela quer fazer uma transição de carreira nesse sentido e ela é completamente desencorajada. O homem chega lá e fala que aquilo não vai dar certo, que ela está equivocada, que ela não vai conseguir fazer tudo isso, que é muita coisa para ela fazer, ela não vai conseguir conciliar a família com aquelas atividades profissionais, ou seja, joga ali um balde de água fria bem gigantesco para que essa mulher ela não tenha encorajamento em dar esse passo tão importante que ela quer dar nesse momento. Um segundo desencorajamento que é muito comum aparecer na minha clínica é o desencorajamento relacionado à autoestima. Eu fiz outro dia um texto no Instagram que simplesmente bombou, viralizou. Muitas mulheres se identificaram, recebi muitos comentários de mulheres falando que elas vivenciavam aquilo. Até é algo bem assustador. E o texto dizia o seguinte: era sobre uma mulher que toda vez que ela se arrumava, que ela estava ali engajada em fazer alguma coisa para ela, para melhorar a sua aparência física, a sua autoestima, esse homem ia lá e também jogava um balde de água fria nela. Então ela botava um salto
para que eles pudessem sair. Eles chegavam, mas para que você vai botar um salto se você vai correr atrás de criança? Ela tentava fazer a unha e quando ela chegava com a unha feita em casa, esse homem falava, para que você fica gastando dinheiro com isso? Depois você fala que não tem dinheiro. Então, existem aí várias situações em que os homens eles vão também desencorajando as mulheres a se cuidarem. Toda vez que elas se cuidam, elas querem fazer algo por elas, algo estético, algo para a autoestima delas, eles vão lá e desencorajam essa mulher. E também nós podemos trazer aqui um terceiro ponto, que é do ponto de vista financeiro. Existe uma modalidade de ação que muitos homens fazem com as mulheres, e eu tenho algumas pacientes que passam por essa questão também, que eu chamo de terrorismo financeiro. Às vezes aquela família ela não está nem passando por nenhum problema financeiro grave e a mulher sabe disso. Ela vê que as contas estão em dia, que a família está ali conseguindo manter um padrão de vida estável, que está tudo sob controle. Mas mesmo assim esse homem fica sistematicamente dizendo para ela que eles precisam economizar, que eles não têm dinheiro. A ponto de ter algumas mulheres que não trabalham, né? Elas são dependentes financeiramente do marido porque elas cuidam do lar, cuidam da família, a ponto delas não conseguirem comprar remédios que os médicos receitam, vitaminas, né, coisas que elas precisam repor de vitaminas, né, para a saúde delas, porque o homem chega e fala: você está gastando muito dinheiro com remédio, você está gastando muito dinheiro com tal coisa, você foi na farmácia e gastou demais. E aí a mulher, ela começa a ter culpa por gastar um dinheiro até com coisas que são da necessidade dela. Ela vai comprar um absorvente e ela começa a se sentir culpada. Ela vai comprar um casaco para ela, para o inverno que está chegando, porque ela está precisando de um casaco, às vezes ela está precisando de um tênis. Ela está sem tênis, o tênis dela está gasto, ela precisa comprar um tênis. E ela se sente culpada, porque ela vai comprar aquele tênis que é uma necessidade dela. Isso também é um tipo de controle que homens se utilizam para poder aí desencorajar as mulheres e fazer com que elas não entrem em contato com o seu desejo. Então a mulher ela não vai desejando mais fazer nada, porque tem sempre aí um desencorajamento, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de autoestima, seja do ponto de vista profissional. E aí uma consequência disso é algo que eu chamo de despersonalização. A mulher, ela vai perdendo a identidade dela dentro daquele relacionamento. Ela não sabe mais quem ela não sabe mais o que ela gosta, o que ela deseja, quais são os objetivos de vida dela. Ela olha para frente, ela olha para o futuro dela, ela não consegue enxergar onde ela quer chegar. E não porque essa mulher não tem desejos, mas porque esses desejos foram reprimidos de maneira tão forte e intensa, que é como se eles tivessem sido guardados em um baú e trancados assim com uma chave que foi jogada fora. E aí a gente, no processo de análise, a gente faz como se fosse assim um clipe, sabe? O clipe que a gente usa para abrir fechadura, assim, aquela gambiarrinha. A gente vai lá com o clipe, vai abrindo esse baú para poder resgatar o que tem dentro desse baú, que são os desejos, são as necessidades, os sonhos, os objetivos dessa mulher, para que ela possa entrar em contato com isso. Entrar em contato com isso, tirando o discurso do marido, tirando o discurso da sociedade, tirando o discurso da família. O que ela deseja, o que ela quer, tirando o que as pessoas falam para ela, né? O que é dela, o que é genuíno, o que ela acredita, quais são os valores dela, quem ela é de verdade, a sua identidade. É isso aí que a gente acessa através da terapia. Então você pode me perguntar, tá bom, Ana, eu tô passando por isso, mas o que eu faço? Minha querida, 3 passos para que você consiga sair dessa situação. Primeiro deles, como eu falei, é acessar esses desejos. Saber que desejos são esses. Quem é você? O que você deseja? Quais são seus valores? Quais são suas necessidades inegociáveis? Um segundo ponto é se apropriar disso. É que isso faça parte de você. Que você consiga dizer, eu preciso disso, eu quero isso, para além do discurso do meu marido, para além do discurso da minha família, para além do discurso da sociedade. É isso que eu quero.
E o terceiro ponto é você ter estrutura para aguentar as retaliações. Porque sim, elas infelizmente vão aparecer. Muitas mulheres, no processo de terapia, como eu falei, elas acessam seus desejos, elas se apropriam disso e colocam isso de maneira muito firme para os seus companheiros, só que elas enfrentam retaliações. Às vezes esse marido ele começa a ficar mais birrento, ele começa a punir essa mulher de várias formas, para de falar com a mulher, começa a deixar de fazer certas coisas que ele fazia dentro da casa, entre muitas outras atitudes imaturas, mas que infelizmente existem. A mulher vai precisar ter bastante força para poder passar por esse período aí de resistência, até que esse marido aceite que essa nova realidade, que essa mulher está aí agora certa do que ela quer e do que ela deseja, que aquilo não é negociável dentro daquela relação. Ela precisa daquilo para poder resgatar sua identidade, para ser quem ela é, para poder existir de fato na relação e no mundo. Se você se identificou com essa situação, você está vendo que você está precisando acessar novamente quem você é, o que você deseja. Você está querendo se reencontrar depois que você se tornou mãe. Eu te convido a ver aqui na descrição desse vídeo as opções que eu tenho de produtos digitais e também de atendimentos individuais para que eu possa te ajudar a encontrar aí novos caminhos no seu relacionamento, na sua vida profissional e na sua vida como um todo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu trago temas como esses para a gente poder pensar juntas. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!